Do profeta Amós, capítulo 3, para a leitura dos versos de 3 a 8. Amós, capítulo 3, de 3 a 8. Como o leão que ruge é o assunto desta noite. Amós 3, 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que a tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e abençoa-nos diante dela. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Teodiceia é o estudo ou a doutrina que fala e que se propõe a expor a justiça de Deus. E quando nós falamos de justiça de Deus, logo surgem algumas questões no imaginário humano. Uma talvez das mais famosas é a que foi levantada por um filósofo grego chamado Epicuro. Esse homem viveu 300 anos antes de Jesus nascer. Mas foi no primeiro século da era cristã que as postulações, as especulações, a filosofia de Epicuro se tornou, de fato, vamos dizer assim, conhecida por muita gente. E uma das principais questões que Epicuro levantou é a seguinte: se Deus é bom, ele não deve ser poderoso. E se Deus for poderoso, ele não é bom. E ele explicava dizendo o seguinte: se Deus é bom, e o mal no mundo acontece de uma maneira tão grande, e na visão de Epicuro Deus não faz nada, é porque ele não tem poder para fazer. E em contrapartida, se Deus tem poder, é todo poderoso, e o mal no mundo é abundante, Deus não faz nada, na visão de Epicuro, Deus é mau. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus, que está acima da palavra de Epicuro, de qualquer um de nós, diz que Deus é tanto bom quanto todo poderoso. Epicuro não conhecia o nosso Deus. Não devia nem ter falado nada a respeito dele. Mas o fato é que as pessoas ficam com essa questão do mal no mundo, dizendo: aonde é que está Deus? Por que que Deus não faz nada? Por que que Deus não age? E a minha resposta a esse tipo de pergunta é: quem falou que Deus não está agindo? Quem falou que Deus não está se movendo? Para cada ação, há uma reação. Aliás, é sobre isso que Amós está falando no texto que nós lemos. Ora, só há acordo quando pessoas andam juntas. Ele vai continuar dizendo: só
o rugido do leão no bosque quando a presa aparece. Ele continua dizendo: a armadilha só pega o pássaro quando ele está na terra. Ação e reação. Ou seja, nada vem do nada. Ele diz: a cidade só estremece quando a trombeta é tocada. Ação e reação. Causa e efeito. E no final, ele encerra dizendo que só há profecia, palavra por parte dos profetas, quando Deus se pronuncia, causa e efeito. Ou seja, o nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus ativo neste mundo. E Amós propõe-se a provar isso através da sua narrativa, da sua profecia. Então Amós, ele conclui o seguinte: não há calamidade na terra sem a permissão de Deus. Ele também afirma que não há provação que Deus não prepare o seu povo para enfrentar. Na profecia de Amós, ele também afirma que não há profecia sem que Deus tenha falado antes. Duas coisas fundamentais sobre Deus, o leão que ruge no século 21. Primeira questão: toda calamidade está debaixo do absoluto controle de Deus. Irmãos, nós temos que descansar nisso. Toda calamidade está debaixo do absoluto controle de Deus. Nada pega nosso Deus de surpresa, nada. Alguém pode pensar: mas e o diabo? O diabo sempre age fora da vontade de Deus. É verdade. O diabo odeia tudo o que Deus ama, o diabo quer destruir tudo o que Deus criou, é verdade. Mas o diabo, nem Satanás é autônomo. Nem o diabo faz tudo o que ele quer fazer. Por quê? Porque há um Deus soberano que controla absolutamente tudo nesta vida. Isso traz ao meu coração uma paz tão grande. Porque quando o diabo quis impor sofrimento sobre Jó, o sofrimento só chegou porque Deus permitiu. Quando o diabo tentou peneirar Pedro, como quem peneira o trigo, Jesus rogou por Pedro e Deus disse ao diabo: não, não, deixa ele quieto. Jesus disse isso: eu roguei por ti ao Pai. E Deus preservou Pedro. É interessante, irmãos, que Isaías capítulo 46, verso 9, fala deste controle do Senhor sobre tudo, inclusive as calamidades. Isaías 46, verso 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O mesmo Isaías, inspirado por Deus, diz: agindo Deus, quem impedirá?
O Senhor Deus certamente tem o controle de todas as coisas. Deus controla os eventos e até os detalhes mais insignificantes da história. Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 29, que nenhum pássaro cai na terra sem o conhecimento e o consentimento de Deus, sem que Deus queira, disse Jesus. E nós crentes temos um versículo que não está na Bíblia, mas a gente tem no nosso imaginário, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus queira. Não é assim? Sabe onde é que está escrito isso? Não é na Bíblia. É no Alcorão. No livro sagrado dos muçulmanos. Está escrito isso. Mas é verdade. O Senhor Deus cuida, inclusive, dos mínimos detalhes. Porque Ele é soberano. Diante da tempestade no mar da Galileia, Jesus disse: aquieta-te, o vento cessou, a bonança chegou. Veja Jesus controlando um evento da natureza. Lá no Egito, Deus usou a natureza para impor um juízo pesadíssimo sobre os egípcios através daquelas pragas. Estava tudo debaixo do controle e do poder de Deus. Diante daquela grande batalha do povo de Deus, Deus fez o sol parar. E ele só se moveu depois que a batalha passou. No deserto, durante a peregrinação, Deus enviou codornizes para suprir a necessidade física do seu povo, o alimento para o seu povo. A Bíblia diz que no futuro, irmãos, e não é um futuro distante, não. É um futuro próximo, os sinais estão aí. A Bíblia diz que em um futuro próximo, Deus moverá a natureza durante a tribulação. Nós não estaremos mais aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Já teremos sido arrebatados. A Bíblia diz no Apocalipse que Deus moverá a natureza para impor um grande juízo sobre a terra que rejeitou a Deus. Então, nosso Deus controla toda a sua criação. Nosso Deus controla todas as coisas. Amós, capítulo 5, versículo 8. Amós diz assim: procurai o que fez o 7 estrelo. Irmãos, isso é a constelação de Touro. Ele continua dizendo: e o Órion, a constelação de Órion. E torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, e chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. É a esse Deus que nós servimos. É nesse Deus que nós confiamos. Um Deus que não importa a calamidade, tudo está debaixo do seu absoluto controle. Deus pode, inclusive, irmãos, usar uma virose, usar uma epidemia, usar uma pandemia. Deus pode. Para quebrar o orgulho humano, para dobrar os joelhos da terra, diante de uma coisa microscópica que a gente nem enxerga e que tem um poder de devastação extraordinário. E aí vem os cientistas, e no início eles não sabiam quase nada, e é verdade. E eles foram aprendendo e foram pesquisando, e graças a Deus por eles, graças a Deus temos uma vacina. Mas aí já se descobrem as cepas. E diz que a cepa do Brasil é muito pior do que a cepa do Reino Unido. Aí lá em casa eu brincando: yes, somos os melhores. Ai, meu Deus. Yes, nada. A ciência tenta correr e algo novo acontece. Só Deus tem o controle de tudo.
Sabe quando é que essa pandemia vai acabar? Quando o Deus do céu der a ordem. Chega. Basta. Acabou. Nosso Deus tem o controle de todas as calamidades, controle absoluto no seu poder. Mas tem uma segunda coisa. Não só toda a calamidade está debaixo do controle absoluto de Deus, mas toda a iniquidade está debaixo do absoluto juízo de Deus. Porque, irmãos, Deus é o leão que ruge, segundo Amós. O leão de Judá, a raiz de Davi, está rugindo neste último ano, de uma forma que em 100 anos a humanidade nunca viu. Foi em 1919, aquela questão lá da última pandemia que houve, a gripe espanhola, que não nasceu na Espanha, enfim. E o mundo moderno, aparelhado, parou. Bolsas caíram. Hospitais lotados. Os governos atônitos, sem saber o que fazer. Irmãos, isso é expressão do juízo de Deus. Não é o juízo final, não. O juízo final ainda vai acontecer. A Bíblia diz, todas as nações, nós cantamos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Mas estamos debaixo de um juízo parcial. A mão de Deus sobre a humanidade, pesando sobre a humanidade. O leão está rugindo contra a injustiça que se faz debaixo do sol, contra a maldade, contra a iniquidade, contra a dureza de coração, contra o amor ao pecado, dessa humanidade que cada dia aprova mais o pecado, inverte a ordem das coisas, o valor das coisas. Isaías disse, ai daqueles que dizem ao bem mal e ao mal bem, Isaías capítulo 5, versículo 20, essa inversão de valores. O leão está rugindo contra a zombaria da humanidade, contra ele, contra o seu nome, contra o nome do seu Cristo, do seu Filho. Nada acontece sem a permissão de Deus, irmãos. E lembra, causa e efeito, Deus tem um propósito nisso tudo. O leão está rugindo contra a perseguição em relação aos seus filhos. A perseguição a crentes, irmãos, na Coreia do Norte, no Irã, na Líbia, na Índia, em outros países que perseguem, prendem, matam, humilham, chacinam nossos irmãos. Isso é uma realidade no mundo atual. Isso não é mito. É verdade. Como essa onda de perseguição do Estado Islâmico, outras virão. A iniquidade está se multiplicando. O leão está rugindo contra o mundo que persegue os seus filhos. Mas, irmãos, o leão também está rugindo contra o seu próprio povo. O rugido do leão para estremecer os crentes, para enchê-los de temor, para levarem a vida com Deus mais a sério. Essa pandemia tem mexido com muita gente e tem provado quem realmente tem fé, quem realmente é fiel, quem realmente é crente.
tem provado o nosso amor, quem realmente ama a Deus, quem realmente ama a palavra de Deus, quem realmente ama o Senhor e quer viver em santidade, quer viver uma vida íntegra, quem ama a igreja de Jesus. Esse tempo tem provado tudo isso. E por que Deus faz isso? Porque Provérbios capítulo 3, 11 e 12 diz que o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Aqueles a quem Ele recebeu, e recebeu por filho. Pedro diz na primeira carta, 4,17, que importa que o juízo comece pela casa de Deus. Porque os irmãos hão de convir que em nosso tempo ser crente é uma coisa fácil. E qualquer um diz que é. Mas quem realmente é? Uma pandemia como essa, diante do rugido do leão, mostra quem é quem. O rugido do leão mexe com a nossa sensibilidade. Você ouve o rugido? Eu encerro lendo Apocalipse 22, a partir do verso 10. Apocalipse 22, versículo 10. Ouçamos o rugido do leão. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Assim diz o Senhor. Essa palavra para nós, irmãos, deve ser um incentivo para nós andarmos perto de Jesus nesse tempo tão difícil. A humanidade está debaixo do juízo de Deus. Nós o conhecemos. Então vamos elevar nossa sensibilidade espiritual. Vamos orar mais. Vamos buscar a vida santa, vida íntegra, vida reta diante de Deus ainda mais, porque é só um pouquinho. E o que virá não tardará. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir ao